café e vai comprar carro amanhã. Comprar carro é bom demais. Olha aí. Só uma coisa. Que a chuva traz. Vamos dançar abraçado. Você sabe que a língua... Vale beijo. Vale. A língua é o chicote do corpo, né? Porque no ano passado, o torcedor do Atlético quem chamou a Sul-Americana de Série B. Não vou dizer o torcedor, mas Tem um parte negócio me deles. cutucando aqui, peraí. É o meu microfone. É o microfone, é isso? A língua é o chicote do corpo. Só pode Porque ser. no ano passado, foi o torcedor do Atlético, Foi em parte dos 2019. torcedores, quem Foi em tratou... 2019. Não, foi no ano passado mesmo, porque o Atlético chega Não, ao em final da... 2019 o presidente chamou. Não estou nem falando do presidente, estou falando de parte da torcida do Atlético no ano passado, ironizou a Sul-Americana, porque o Cruzeiro estava na final da Sul-Americana, o Atlético na final da Libertadores, e aí no ano passado a parte da torcida do Atlético chamou a Sul-Americana de Série B da Libertadores. Então assim, é só provocação isso, porque é óbvio que é um título Não, que tem provocação validade. de torcedor normal. É óbvio que é um título que O tem problema é importância. quando gente da imprensa embarca nisso e começa a apontar, porque é o seguinte, se é uma Sul-Americana, que um time do eixo, mas vocês ficam sempre falando, sim, e olha que tem uma vantagem nessa história, que eu trabalho numa TV que me dá condição de representar os nossos aqui, ser muito bairrista, em rede nacional, e eu sou o único do Brasil que tem essa condição de estar todos os dias em rede nacional defendendo os nossos aqui, por isso eu sou um bairrista nato. Duro é ver gente da imprensa de fora que não tem um time deles sendo representado numa final, como é a final da Sul-Americana, dizer que, Sul-Americana aí eu nem queria. Todo clube que não está disputando nada, queria. Conta quem falou. Pois eu falo fora do ar. Só agradecer a audiência qualificada, Cláudio Opa. Rezende, mandou pra Grande gente aqui Cláudio Rezende. os jogos. Cláudio Rezende é um baita cara. Baita, cara. Ó, Cláudio, valeu, grande abraço obrigadão. pro Cláudio. Ele mandou pra gente aqui como que deve ficar os jogos do Atlético. Então, tem um jogo contra o Internacional agora, quarta-feira contra o Bahia, dia 5/11, depois contra o Sport, dia 8/11, depois Atlético e Fortaleza, atenção, Atlético e Fortaleza na Arena MRV, dia 12/11. E o jogo entre Atlético e Palmeiras, infelizmente pra mim, vai sendo confirmado para quarta-feira e não vai ser puxado para terça, mas ele vai acontecer numa quarta-feira à tarde. E o Atlético viaja à noite para o Paraguai. Então o Atlético vai viajar à noite para o Paraguai depois de enfrentar a equipe do Palmeiras aqui na Arena MRV. Acho isso um erro da CBF, tá? Esse jogo é uma quarta-feira, 3 da Deve tarde ser mesmo? umas 16 horas. Por quê? Não, Absurdo eu tava vendo aqui no SofaScore, de Porque o acordo com o atleta tem que chegar lá SofaScore, antes. tá marcado Porque para 15 horas. é obrigatória a chegada antes. Eu vou falar assim, Absurdo, é que a vida a gente não tem que se preocupar com a gente, né? Pra mim é maravilhoso. Eu vou sair daqui, vou ver o jogo e 5 horas eu já acabei de trabalhar. Só que, cara, pro torcedor é um escárnio, né, velho? Imagina um torcedor que quer assistir um jogo do time dele, no estádio dele, às 15 horas de uma quarta-feira. Mas não O cara não pode trabalhar, tá velho. preocupado só com ela. Ô, Thiago, mas... O cara não pode trabalhar. Então, mas o ideal seria mesmo puxar pro dia... Terça-feira, pra 18 terça-feira. à noite. Pra terça-feira. Isso não vai acontecer porque o Palmeiras tem um jogo contra o Santos. Que também não obedece o período. O período de descanso. Que loucura, mano. Mas o ideal seria colocar Atlético e Atlético, tanto na rodada anterior, tanto o Palmeiras quanto o Atlético jogando no sábado para poder jogar na terça. 15 horas o jogo. Pra mim, zero surpresa, né? Avisei Não, ontem. nós vamos chegar atrasado. Avisei ontem o que aconteceu com o Cruzeiro. na final da Sul-Americana. Foi 11 da manhã, né, Valu? Colocaram um jogo pro Cruzeiro contra o Corinthians em Itaquera. E claro que se o Era Corinthians... uma quinta-feira, né? Claro E que era se o 11 da manhã. Corinthians... Claro Acho que que era feriado, Claro né, que se o Valu? Cruzeiro tiver... Acho que sim. Consciência negra. Claro que se o Cruzeiro tivesse chegado à final com o Corinthians, seria diferente. Cara, nada me surpreende mais na CBF. Eu lembro, o jogo foi 11 da manhã. E aí, às vezes alguém fala assim, pô, esse cara... Não é adivinhar, gente, é só acompanhar o que vai acontecendo. O modus operandi a claro. coisa vai acontecendo da mesma forma. Meter o jogo 3 da tarde numa quarta. A quarta não tem nada, é uma quarta pré-feriado. A quarta... A turma vai ter que dar Qualquer- galope vai. no trabalho. É pré-feriado. tal, né? É verdade. Não, E nós vamos chegar atrasado, porque a gente sai daqui 2h20, até sair da portaria 2h25, até chegar lá 3 e pouco, Não, eu vou perder pra os casa. primeiros Tem a minutos. menor do jogo. chance de eu ir. Vou estar vendo na minha casa. Enquanto Daqui isso, eu tô em casa dá 10 minutos. Enquanto isso, lá no Equador, o que eles fizeram? Deram... Tiraram para que os times do Equador não jogassem. mas lá- mas aqui o calendário nosso, ó. Mas lá sabe o que é? O calendário nosso se fudeu. Lá não tem estadual. O Paulo Silvino, como é que é o gesto que você falou? Do Saleiro? Você lembra dele? É no Jô Soares? Jô Soares. No Jô Soares, né?
Ô, Galante, sabe o que acontece? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, meu querido. Vamos mudar de assunto? Você acha que o Lanús é freguês? Você trata ou você respeita o Lanús na final? Não, Você vai dar corte para os caras lá do Olé da Argentina, rodar lá na eu preleção falei do ontem, eu não vou fazer igual o Thiago Fernandes, voltar atrás nas falas, não. Eu falei ontem aqui que eu queria pegar o Lanús na final, porque o Lanús é freguês do Atlético. O Atlético já ganhou da Comebol, ganhou da Recopa, tá a arte aí pra mostrar, né? Não quer dizer que isso vai voltar a acontecer. Eu espero que volte a acontecer. Eu achava que o Atlético ia pegar o Lanús, deu isso. Você espera ou vai acontecer? Você tinha falado que o Atlético não, que o Atlético ia ganhar, ia jogar com o Lanús. Eu acredito que o Atlético vai ser campeão da Sul-Americana. O HG acredita nisso há 4 meses. Eu acredito nisso também, entendeu? E tá aí, os números mostram aí, ó. Então vamos lá, agora é o final, meu cara. Agora é 90 minutos, bora lá. Palmadinha neles? O Atlético chegou com tudo. E tem elenco melhor do que o Lanús. Palmadinha tem um time melhor. É isso. E o maior desafio do Atlético é ele mesmo. É palmadinha no bumbum. E outra coisa que eu vou dizer aqui, o Atlético chegou ganhando na bola, o Lanús chegou ganhando no apito. Tem esse detalhe ainda também. Foi no apito. O jogo de ontem tá aí. Né? Foi no apito. Foi no apito, Eltinho? Foi. Claro que foi, gente. Vocês viram no nascedouro na jogada do gol validado. Foi claramente na mão, Então, todo mundo estava vendo o jogo, viu? Agora, ontem, não sei quem disse aqui, falou, esse carecão, entre um time e outro, a Comebol deve ter suas preferências. Não sei, não posso falar, não posso confirmar isso. Né? Mas eu acho que a Comebol ficou bem feliz em seu lado. A Comebol estava claramente torcendo. Você está perguntando, você está falando do lance do... Esse aqui é o Santiago Silva? Santiago Silva e o Gustavo Gomes. Ele marcou um dos gols para o Atlético. Ele marcou um gol contra no jogo contra o Atlético no Mineirão. Tá lá, só tá invertido. O Gustavo Gomes. Só que tá invertido, ele tá como se fosse na Comebol de 97. Não. Aqui aí é porque faltou a tarde. Copa Comebol 97. Lá no... Isso. Só que esse aí, na verdade, é a Recopa Sul-Americana. Lá a vitória que o Atlético teve lá na Argentina, de 4-1, em 1997, que letra trocado realmente, é o nome dos jogadores, né? O Atlético foi o jogo da briga. Que o Leão tem a face quebrada, né? Nesse jogo. Tem aí as curiosidades desse confronto, né? O Atlético só teve um empate nesse período. São 4 jogos, apenas um empate, que foi o que deu o título da Copa Comembol de 1997. No reencontro na Recopa, o Atlético vence os 2 jogos. 1-0 na Argentina e depois 4-3 aqui no Mineirão, na prorrogação. Você acredita em mobilização? Assim, por exemplo, o Atlético está na final da Sul-Americana, o Cruzeiro está na final da semifinal da Copa do Brasil. Você acredita que mobilização é algo de fundamental importância? Extremamente. Estou com você. Extremamente. Eu acho que todo mundo aqui acredita. Extremamente. Não, mobilização? Não, acredito, mas não é só o que resolve. É isso aí, mas é importante fazer. Não, total. Por que eu estou dizendo isso? Nesse caso, já que o assunto é o Atlético na Sul-Americana, tem que ter uma mobilização mesmo. Fazer uma mobilização que nem o Abel fez quando ele tomou 3 da LDU no jogo de ida lá. A capacidade de mobilizar do Abel ali na coletiva, cara, as frases dele entraram para a história. HG. De falar, primeiro, que 90 minutos é muito tempo no Allianz e depois falar que teremos uma noite mágica. Cara, ele tem tanta confiança no trabalho dele, na equipe dele, no grupo dele, e ele é mais um que defende aquilo que o Léo Jardim falou aqui, mas falou em várias outras entrevistas, né? De primeiro ver quem é que você está contratando, para depois o que esse cara faz. E é assim mesmo. Você tem que ter no seu grupo gente que quer remar, gente que quer estar junto. Porque essa capacidade de mobilização do líder funciona quando as pessoas acreditam nele. Você está falando a respeito de mobilização, o Atlético tem que se mobilizar e mobilizar muito. Porque lá na Argentina, começou ontem. Eu fui acompanhar alguns sites argentinos, principalmente falando a respeito do Lanús, e uma das grandes colocações dele é tratar o jogo como uma revanche. Seu braço está aparecendo aqui, Breno. Muito forte, aparecendo o Popeye. É tratar o jogo como a possibilidade de não deixar o Atlético ganhar mais um título para cima, especificamente do Lanús. Então a movimentação entre torcedores e imprensa argentina é justamente para esse alerta. Tá aí de novo a oportunidade de vocês vencerem o Atlético, porque já perdeu a Copa Comembol e já perdeu a Recopa. Lanús. Então assim, já está acontecendo isso desde ontem.
a torcida vai abraçar o time, o torcedor vai sair da Argentina para o Paraguai, vai lotar o espaço dado ao Lanús. Então, a mobilização, tanto de torcida quanto de equipe, vai existir pelo lado do Lanús. Também, né? Vai do outro lado tem que ter. O Atlético precisa redobrar, porque ela está existindo. Porque o lado do Atlético existe uma preocupação em relação ao que aconteceu na Libertadores, que ainda está vivo no torcedor do Atlético. A preocupação do time chegar lá, né, e sentir, porque o Atlético sente. O Atlético teve uma vantagem com 1 minuto de jogo, que ele não soube usufruir dela. Né? Mas ali tinha um contexto. Sim, mas pro torcedor do Atlético ele eu tô pensando é o pré. O Atlético tô pensando pré. Acho que ali tinha uma preocupação por trás de tudo, que era a preocupação com o Campeonato Brasileiro. E agora não tem? Não, tem, mas é menos. É por isso que a gente tem que resolver isso. Porque o Atlético porque o Atlético não chegou lá contra o Botafogo ano passado como favorito, mas longe de ser favorito. Longe. Ficou meio que pau a pau quando os caras perderam um jogador com segundos. Mas não era favorito. Não ficou agora hora nenhuma, Gaguinho. Agora o Atlético... Não, tô falando... depois da expulsão, meio que equilibrar. A gente imaginou que pudesse ficar. Não. Tô falando assim, antes da bola rolar depois da expulsão, opa, com a expulsão aí, agora vai, né? Mas sabe Tem um amigo meu que mandou pra mim, ó, seremos campeões. Eu falei, seremos? Como assim? Eu acredito. Aí eu falei, meu filho, relaxa, calma, porque o Atlético tem dificuldades. Né? O Atlético tem dificuldades. E aí, no final das contas, a gente viu a dificuldade que foi. Eu acredito em mobilização, inclusive essa mobilização eu acredito que pode acontecer, mas, cara, é o que o Valu falou pra mim, não pode ser só isso, entende? O Breno, inclusive, tava mandando aqui mensagem pra mim, chamando essa mobilização lá do Lanús de revolta dos fregueses. Eu tava mandando. E aí eu falei com ele assim, Breno, calma, cara, um pouquinho mais de cautela. Mas eu acho que o Atlético vai ganhar, independentemente de mobilização ou nada. Porque, de verdade, eu começo a ver um esboço de time nesse Atlético. Na terça-feira, diante quando eu do falei Independente que tinha Del Valle... vocês brigavam comigo. Não tinha. Porque hoje é depois de 14 jogos. Não é terça-feira. Depois de 14 jogos. Não, o oportunismo de vocês. É um olhar além do... A visão além do alcance que lhes faltava. Hoje tem porque são 14 jogos. Hoje tem porque são 14 jogos. A visão além do alcance que lhes faltou. Hoje tem porque são 14 jogos. Vocês acham. Ah, jogou 2 jogos. Vocês acham. Já tem 2 jogos. Já tem 2 jogos. Ó, 2 jogos. Já veio. Eu falei que tinha uma discreta melhora. O Atlético qual era o parâmetro de melhora para o São Paulo? Do trabalho que não existia. Não, de um trabalho que não existia. Calma, você está gritando. Então, para você, só vale a sua visão. Discreta melhora. O Cuca não deixou nada, né? Melhora. Só que aí, no final das contas, vocês são tão vaidosos que depois, no final das contas, vocês me dão razão, mas ficam aí botando ressalva. Não tem problema nenhum em te dar razão, cara. Razão não tem problema nenhum em te dar razão. Você é vaidoso, você é da elite dominante. Não, nada disso. Você é da elite dominante. Para com esse caô. Ultimamente, pra eu te dar razão e pra achar, não tô conseguindo nem com óculos, viu, HG? Que isso. O grande problema, de verdade... Quem prestou atenção no que ele falou? Eu prestei. Mas você quer repetir para ficar cada vez mais humilhante pro HG? Até porque a nossa audiência está entendendo aqui o que a gente está colocando, Thiago. Mas o grande ponto é que pós o jogo contra o Independente Del Valle, eu vejo o Atlético com um esboço de time muito bem criado. Ganhou. Porque ganhou, porque o ataque funcionou. Todo mundo aqui tratou isso aí que você viu contra o Independente Del Valle, eu já tinha visto antes. Todo mundo... Você já tinha visto quando? Já tinha visto antes. Eu falei isso aqui. Jogo? Eu falei isso aqui. Me fala o jogo. Você é tão oportunista. Me fala o jogo. Você tanto não viu antes. Aqui, você não é capaz de me dizer depois um jogo. Pra final, você não tem capacidade de citar um jogo. Chega bem, me fala o jogo, na final, ele vira casaca. Ele fala aí ele começa a falar, não, porque agora o Atlético vai ser campeão. Antes do jogo, eu tô pensando bem, não. Mas agora que ganhou e tal, agora é que vai ser campeão. Aí eu pego o vídeo antigo, posto lá, não, porque eu falei que ia ser campeão e tal. Depois, oportunismo. Isso é a imprensa marrom oportunista. Eu tô preocupado você me tratar como oportunista. Aqui, ó, isso não importa, HG. Os donos da bolota estão do lado de cá. Eu quero só te perguntar. Vocês aí, me diga quando você viu um esboço. Porque o Elton também concorda comigo. Para com isso. Antes disso, quando você tinha visto um esboço de time no Atlético? Nós comentamos aqui sobre o primeiro tempo contra o Bolívar, que o Atlético abriu 2-0. Cara, nós comentamos ali que havia uma evolução. A gente comentou sobre a evolução do Atlético. Hoje o Atlético tem uma cara melhor, concordo. Mas o Atlético vem
né, buscando evoluções. A cada jogo a gente está buscando evoluções aqui. No jogo anterior vocês reclamaram e pediram pro jogo acabar com 25 segundos. Você falou isso. Quem falou? O Galante falou isso. Porque o Atlético não jogou nada contra o Ceará. No jogo anterior ao Independente Del Valle. Aí você pegar o jogo anterior ao Independente Del Vale na ida, o Atlético toma 3 do Fluminense, cara. É difícil, né, cara? O Atlético toma 3 do Porque ele não consegue valorizar ele valoriza e desvaloriza, né, cara? O que é isso, velho? O Atlético agora tem, de fato, um esboço de time, mas antes não tinha. Quer dizer, um jogo antes não tinha. Só fazer Aí fez um jogo não tinha. Contra o Ceará não tinha, agora contra o Independente. Cara, você tá maluco. Quem criticou o jogo? Você tá criticando o Ceará. Quem fez a crítica do jogo contra o Ceará foi você, não fui eu não, cara. Foi você que veio aqui e criticou. Peraí, Xandão. Você chegou aqui e falou, eu queria que acabasse com 22 segundos. Eu posso fazer uma pergunta? Brinquei. Posso fazer uma pergunta? Tá vendo? Só um. Tem coisas que você não pode falar pra Você ele, tá não. debaixo da cachoeira, irmão. Por que você tá gritando tanto? Meu tom de voz é mais elevado. É assim que você fala com a sua filha Eu em falo casa, assim, rapaz? e falo assim, eu te amo, filha. Eu te amo, Eva. Mas é assustador isso. Ela não assusta, ela gosta. Quando eu chego, ela já vem correndo me abraçar. É assim que você fala eu te amo com a sua esposa? Eu te amo, Ana. É assustador. Assustador. Eu tenho medo de você. Você é da elite dominante, cara. Cara, que é isso? Do nada você mete essa. Eu tô conversando com você e tô dizendo uma coisa que é verdade. O Breno aqui no jogo, aqui ó, olhando para essa câmera, Você se educou em Londres. Ele olha e diz: Você se educou em Londres. Vai a essa educação londrina, essa educação Agora inglesa. você pegou ele na curva de Ei, novo aí, ó. Pegou ele na curva. Agora você pegou ele na curva. Ô pai, você sabe que você é mentira da galinha. Aí, Marcão. É Marcelo, Falando em prosperidade, falando a verdade, você está satisfeito com os lances do seu time? Com o que ele está fazendo em campo? Então vamos lá, gente, presta atenção, tá arremessando bola na lua aí, não pode, presta atenção, eu vou te falar aqui o lance que prospera de verdade. Então imagina chegar num estádio e ver a arquibancada lotada de gente empregada, isso mesmo, milhares e milhares de mineiros que têm uma ocupação e levam com muita dignidade sustento para casa. O governo de Minas colocou a economia nos trilhos, né? Recado do governo de Minas para você desde 2019, mais de 1 milhão de empregos, tanto emprego, mas tanto emprego que dá para encher o Mineirão, mais de 16 vezes, e o placar não para de subir. Em 2025, o estado, atenção, está entre os maiores geradores de vagas no Brasil. Em Minas é assim, quando a gente entra em campo, é para ganhar de goleada. Acesse aqui o tremprospera.com.br e saiba muito mais. Governo de Minas, aqui o Trem Prospera, é recado do Governo de Minas para você. Gente,